Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live, a mais uma trilha de capacitação da Bra Software. Convido a todos para participar e a seguirem a Bra Software nas nossas redes. Basta acessar o QR Code que vocês estão vendo aí na tela e vocês vão ficar por dentro de todas as outras iniciativas que a Bra Software tem. E vai ser um prazer contar com vocês e com a presença de vocês nos nossos próximos encontros. Meu nome é Paulo, para mim é uma honra representar a companhia mais uma vez nessa ação, que visa trazer aos nossos clientes conteúdos voltados à tecnologia e inovação. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria também de agradecer a presença do Gustavo Pérez, CEO da MTM, e do André Almeida, CEO da Dom Rock, nossos grandes parceiros do programa ICV. E aqui acho que vale um parênteses, para quem ainda não conhece, a Brasoftware conta com um programa de parceria que cria alianças com empresas que têm suas soluções tecnológicas embarcadas no Azure, a cloud da Microsoft, e assim oferecer para vocês, nossos clientes, soluções voltadas para as diversas áreas de negócio, como operações, financeiros, venda, RH, enfim, e assim por diante. E hoje eles vão trazer um tema muito importante para a gente, relevante para todas as áreas de negócios, independente do mercado em que sua companhia esteja inserida, que é a gestão de dados, né? Sabemos que um dos principais ativos que todas as companhias têm hoje dentro de casa são os dados e as informações que elas trafegam. A gente sabe também da importância da proteção e do cuidado que deve ser dedicados a esse tema, mas também é extremamente importante a aplicação de inteligência nesses dados para que a gente possa transformar toda essa massa em informação. E por isso sua empresa deve contar com soluções que possam aplicar essa inteligência na agilidade que o mercado exige, isso desde a captação até a geração de insights. Hoje vocês conhecer um pouco mais como a MTM e a Dom Rocking pode auxiliar sua companhia nessa jornada. Vamos iniciar aqui com o Gustavo, que vai nos apresentar a MTM e como ela está preparada para atuar na captura e disseminação desses dados através de um desenvolvimento ágil de front-end em multiplataformas e que vai se integrar com a Donrock, uma plataforma de inteligência operacional desenvolvida para o tratamento e interpretação de dados e automação de processos. E aí o André Almeida, CEO da companhia, vai falar para a gente com um pouquinho mais de detalhes. A gente separou 20 minutos para cada apresentação, tá? A gente separou também uns 10 minutinhos finais para a gente tirar eventuais dúvidas, por isso eu convido a vocês também para, durante a apresentação, compartilhar as dúvidas que vocês têm no nosso chat. No final da apresentação, a gente vai compartilhar isso com os nossos apresentadores para que eles possam esclarecê-las. E, pessoal, fiquem super à vontade, é um prazer tê-lo conosco. Então, aproveito aqui para passar a palavra para o Gustavo. É um prazer contar contigo, Gustavo, em mais um evento. Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia, Paulo. Vocês estão me escutando bem? Está escutando bem, Paulo? Escutando super bem. Ótimo, ótimo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom dia, André. É um prazer estar com você aí novamente. Enfim, agradeço a Brasoftware pelo convite, nesse momento louco que a gente está vivendo, enfim, a gente se reinventando, né? Mas é uma satisfação estar aqui com vocês sempre grandes parceiros. Né? Enfim, então vamos começar aqui a apresentação, até porque, deixa eu só olhar aqui o slide, isso, pronto. Então, só para contextualizar, gente, o Paulo já apresentou o script que a gente vai colocar, né? Eu vou tratar inicialmente da questão da captura e agilizar o processo de captura e disseminação de informações usando plataformas ágeis, e obviamente o André vai entrar mais no tratamento e automação de processos, né? As coisas acabam sendo complementares. Tá? E isso a gente tem vivido muito. Né? Esse é um diagrama que a Dom Rock utiliza, que eu acho que é bem pertinente para contextualizar. Né? A MTM ela atua muito nos extremos, então como é que você captura o dado no momento que cada vez mais a gente precisa transformar os processos, então como é que você captura rapidamente, como é que você desenvolve front-ends e depois você dissemina. Só que aqui no meio você tem uma série de processos que você precisa embarcar e precisam ser processos automatizados, processos inteligentes, extraindo informações de diferentes tipos de arquivos. Né? Então aqui já começa a ficar um pouco mais claro o contexto. Aí a gente separou alguns cases de possibilidades de atuação em conjunta das empresas.
Tá? Então, por exemplo, um cenário que a gente tem típico eu preciso fazer uma coleta de informação rápida. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a Prefeitura de Niterói, que é cliente nossa, botou um programa no ar para ajudar empresas, o programa Empresa Cidadã, ele capta informações de empresas e precisa fazer uma avaliação dessa empresa para que essa empresa receba um benefício. Em época de Covid-19, as empresas precisam ter algum tipo de apoio para sobreviver, muitas delas. E aí a gente precisou criar rapidamente um front-end que atendesse a LGPD, que fosse seguro, que as pessoas conseguissem submeter informações de funcionários, por exemplo, cópia da carteira de trabalho, documentações sensíveis, mas que precisavam ser tratados. Então, ao invés da pessoa, ou seja, precisava ser criado rapidamente um formulário de cadastro de informação no ambiente robusto, mas que essas informações precisariam ser tratadas também, como, por exemplo, eu quero ter uma foto de um documento do funcionário, como é que eu posso extrair, como é que eu posso tratar, como é que eu posso consultar alguma base de forma automatizada para extrair informação, para confirmar que aquele funcionário está cadastrado no sistema. Então, você tem um front-end que precisa coletar dados, diferentes formatos, áudio, vídeo, enfim, foto, PDF, enfim, todo tipo de arquivo, e isso precisa ser tratado, né, para a gente tentar evitar que você tenha 1 milhão de pessoas tratando essa informação, até porque o benefício precisa ser concedido de forma rápida. Né? A gente tem, por exemplo, a MTM trabalha muito com o segmento de saúde, a gente tem grandes players de saúde, clientes e que usam ou já usaram plataformas nossas, e que precisam coletar informação para fazer uma série de aprovações, precisa checar se o plano de saúde atende aquele indivíduo e a demanda, precisa checar, extrair a informação do pedido médico para poder tratar essa informação, comparar com o que o plano atende. Então, você precisa conseguir criar. Eu sei que o Paulo mencionou que tinha algumas pessoas na área de saúde, a gente tem conversado com muitos hospitais que a preocupação do hospital hoje é o seguinte: Gustavo, a operação não pode parar, só que ninguém quer vir ao hospital. Eu preciso entrar e sair muito rápido do hospital. Como é que a gente agiliza isso, né? Então, esse é uma preocupação. Ou até, por exemplo, uma abertura de conta. Você é uma instituição financeira. Como é que eu crio um fluxo rápido, até MVP, que eu comece a coletar informação em campo e jogue isso numa plataforma como a DonRock faz e trate essa informação de forma rápida, extraindo dados de uma série de formatos. Tá? Então, o objetivo é esse, não acabou ainda, obrigado, é porque eu vou pular para outra apresentação. A gente vai contextualizar dessa forma. Tá? Paulo, eu vou pedir só um favor seu, quando tiver por 5 minutos para eu acabar, eu só vou trazer minha outra apresentação, se você puder me dar um toque aqui no WhatsApp, aí eu já me ajuda também, tá? Perfeito. Ótimo, obrigado. Então, gente, vamos lá. Eu vou tratar de uma plataforma da MTM, tá? Só para contextualizar, a MTM é uma empresa que a gente tem, foi fundada em 2006 e especializada em transformação digital. E aí eu estou falando em transformação digital, gente, na época em que o smartphone que a gente usava como referência era um excelente smartphone, era o BlackBerry. O iPhone, se eu não me engano, é de 2006, 2007. Só começou a programar no iPhone em 2008, eu acho que eles liberaram. Né? O Android vem depois disso e olha quanta coisa aconteceu. Eu tenho uma brincadeira que eu faço: o que seria do mundo se a pandemia acontecesse em 2005? Né? A gente estaria num outro cenário bem diferente. Hoje as plataformas tecnológicas estão muito avançadas. Então, em 2006, o médico do Albert Einstein já acessava o raio-x do BlackBerry dele, e a MTM que vem apoiando nesse processo. Tá? Só dando algumas referências de clientes, nosso portfólio é maior, mas a gente trabalha muito com a parte de saneamento. A gente tem a Sabesp, é cliente nosso em alguns projetos, a Embasa, que é a empresa de saneamento da Bahia, hospitais, e a gente tem bastante cliente na área de saúde, trabalhamos ou já trabalhamos ou já realizamos trabalho, ainda trabalhamos com vários clientes do segmento de saúde. Empresas como a Benner Sistemas utilizam essa plataforma para desenvolver sistemas. A gente fez projeto de navegação para Rio 2016, a Vivo licencia sistemas nossos e oferecem. Área pública, esse case de Suzano hoje está liberando o sistema, a Prefeitura de Niterói, que eu mencionei, é cliente nossa, eles hoje estão liberando aplicativos de forma muito rápida, graças a essa plataforma nossa, tá? Como tinha gente na área de saúde, eu só queria mencionar um sistema que a gente tem também, que faz a coleta de dados e precisa de uma plataforma da DonRock, que é importante também. É um sistema, o Medit. Isso é um sistema onde eu integro no sistema de prontuário eletrônico e facilito o fluxo de aprovação e agendamento cirúrgico. Né? Então, por exemplo, a Rede Dó já está usando em 3 hospitais deles, e a ideia é expandir para muito mais hospitais.
tá? Deu uma segurada, esse é um produto novo, agora por causa da pandemia segurou um pouco a implantação, mas a gente vai implantar, a ideia é implantar em praticamente todos os hospitais. E o médico, ele consegue ter uma visão mais clara de todas as pendências, porque o que atrasa um processo de agendamento cirúrgico é o médico, às vezes, precisa intervir, mandar alguma informação para o plano aprovar. E aqui a ideia é que a gente agilize esse processo. Eu não vou tratar muito desse sistema, porque não é o foco, mas como tinha gente na área de saúde, se tiver interesse, a gente pode conversar sobre ele também, tá? Vamos falar do nosso produto principal, que é o produto carro-chefe hoje da MTM, que a gente vem tratando, que é o Mobile X. O Mobile X ela é uma plataforma low-code, cujo objetivo é desenvolver aplicações front-end. Tá? Como é que nós rapidamente colocamos uma aplicação no ar? E rapidamente, quando eu falo, gente, eu tenho casos de 10 dias eu colocar uma aplicação no ar. Uma implantação média dura um mês, depende da complexidade de um sistema, né? Atuando, desenvolvendo soluções para web, mobile nativo, tá? Tudo que eu mostrar para vocês aqui são aplicações móveis nativas para as suas respectivas plataformas, Android e iOS. Web, aplicação web responsiva, vou mostrar alguns exemplos. E até soluções para totem. A gente tem clientes hoje que utilizam soluções para totem, tá? Então, o objetivo dessa plataforma é como que você rapidamente desenvolve soluções, contextualizando para apresentação, para coletar e para disseminar informação. Como é que eu alimento a plataforma da DonRock que vai serializar o tratamento dessa informação e integrar com o sistema de vocês de forma ágil, né? Onde vocês rapidamente, numa situação de pandemia, Gustavo, eu preciso criar um processo rápido em base, gente, a empresa de saneamento da Bahia. Eu devia ter uns 30 serviços integrados na agência virtual. A agência virtual da Embasa é da MTM, a gente opera a agência virtual deles, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esse case aqui, tanto a aplicação móvel quanto web, a aplicação web da Embasa é da MTM. A gente opera, inclusive não só a gente opera, como a gente hospeda. São mais de 10 milhões de transações por mês que a gente circula. Esse ambiente está todo no Azure, junto com a Bright Software, né? Se o cliente demandar algum serviço, ele entra por esse canal. Obviamente, com a pandemia, fecharam as lojas da Embasa. A Embasa publicou, eu acho que 25 outros serviços que não estavam na plataforma, de forma muito ágil, de forma com a programação muito rápida. E por que isso foi possível? Por causa de nossa plataforma, certo? Essa plataforma, ela opera toda baseada em nuvem, então, obviamente, eu tenho um Azure aqui rodando, a gente implanta nela, eu tenho uma camada de segurança muito forte, porque eu não abro sua rede, então, para quem obviamente, lembre que, gente, eu trafego hoje mais de 2 milhões de prontuários de saúde só na área de saúde por mês. Eu trafego mais de 9 milhões de transações só para a Embasa, para clientes da Embasa. Tudo isso rodando em Azure, a gente hospedando ou cliente hospedando. Você pode botar isso na sua estrutura de nuvem? Pode. Para mim é transparente, a gente implanta. Certo? O segredo aqui, o que eu quero deixar claro é que eu crio uma camada intermediária onde todas as solicitações elas batem na nossa plataforma que pode estar no seu ambiente e a gente vai direcionando. Isso é bom porque você não abre sua estrutura de rede e aqui a gente bota uma camada de segurança muito forte, né? E aqui nesse ambiente a gente tem um sistema de administração. Quer dizer, isso você administra todas as suas aplicações de forma centralizada, tá? Então a gente tem um conceito, eu vou começar a pular um pouquinho aqui para a própria aplicação. A gente tem um conceito que é bem interessante, que é um conceito de aplicação app multitenant, tá? Como é que isso funciona? Deixa eu só trazer aqui, que aí vai ficar mais claro. Espera aí, eu acho que está aqui nessa apresentação. Pronto, está aqui. Deixa eu pegar aqui o slide e vou... Por exemplo, se você olhar a Prefeitura de Niterói, eu pedi autorização a eles para a gente só apresentar isso aqui rapidamente, a Prefeitura de Niterói tem uma série de aplicativos disponibilizados usando essa plataforma. Toda a administração das aplicações da Prefeitura de Niterói são feitas em um único ambiente. E dentro de cada um desses ambientes, eu vou abrir um sandbox aqui, eu posso gerenciar e, inclusive, operar a aplicação. Eu posso ver todos os usuários da aplicação, eu posso criar fluxos de atendimento, eu vou falar um pouquinho disso. Aquela aplicação que eu falei de Niterói, que fazia essa aplicação online, ela já está em produção para criar o benefício, ela foi toda criada usando a plataforma. Então, aqui ela é responsiva, né? E eu vou explicar um pouquinho mais dela. Mas o segredo é que você administra, e esse é um outro exemplo que eu tenho, toda a aplicação de forma completamente transparente, toda integrada,
você tem um ambiente multi-tenant para operar e administrar. E na aplicação móvel, deixa eu pegar aqui, vocês estão vendo meu iPhone aí agora? Peraí, não estão ainda não. Peraí, só um minutinho. E na aplicação, vocês conseguem, todas essas são aplicações desenvolvidas na nossa plataforma, tá? E, por exemplo, se eu pegar essa aqui, esse é o exemplo mais claro da área que a gente tem de uma aplicação multi-tenant. Se eu olhar aqui, olha, em apps, eu tenho uma série de aplicativos aqui, de vários clientes, por exemplo, o Hospital Santa Isabel. Esse é um aplicativo que roda dentro de um único aplicativo que o médico utiliza e ele pode navegar em vários hospitais. O que é que isso significa? Que eu tenho uma aplicação mobile multi-tenant, onde eu tenho um container de cada cliente e cada cliente administra a sua aplicação. Como a gente está tratando com a parte corporativa, muitas empresas, um exemplo que você pode ter é, por exemplo, você tem um único aplicativo na empresa e esse aplicativo da empresa tem múltiplos apps por departamento. E cada app tem o seu modelo de autenticação próprio, cada app tem o seu modelo, tem via segundo fator de autenticação, e cada app é uma aplicação independente. Tá? Então, como é que vai acontecer aqui? Qual é o objetivo? É você criar e disponibilizar apps praticamente em real time. É o que a Prefeitura de Niterói está fazendo. Para o cidadão, ela disponibilizou uma única app, e aí eu tenho um ambiente sandbox, né, e desenvolvimento. Porém, para o uso da Prefeitura, ela vai disponibilizar um único aplicativo, e dentro desse aplicativo ela vai ter guarda municipal fazendo boletim de ocorrência, as secretarias seguindo como é que está o consumo de energia das suas várias instalações, tudo no único aplicativo. O que quer dizer isso? Redução de custo total de propriedade. Tá? Isso você pode desenvolver essas aplicações usando nossa plataforma. Então, a gente já tratou desse conceito de eu compilo um aplicativo com sua identidade visual e jogo na sua loja de aplicativos e vocês vão desenvolver junto com a gente o independente, ou eu crio um único aplicativo e a gente cria vários aplicativos internos. Para a transformação digital em empresa, gente, é maravilhoso. A gente tem um monte de clientes fazendo coisas muito bacanas, tá? Já falei aqui dessa apresentação. Então, o objetivo aqui é agilizar o processo de desenvolvimento de MVP. Eu tenho clientes que constroem em 2 semanas um aplicativo, utiliza esse aplicativo para uma finalidade específica e depois destrói um aplicativo porque não tem mais objetivo para aquele aplicativo. Então, é muito rápido e muito ágil. Tá? Como é uma plataforma low-code, eu já trago uma série de funcionalidades prontas nessa plataforma. Tá? Isso é importante por quê? Porque o objetivo da gente é acelerar o seu desenvolvimento, acelerar a entrega de valor. Tá? E uma das coisas que a gente percebeu trabalhando há 10 anos desenvolvendo aplicações móveis, é exatamente Paulo, você falou 5 minutos, mas aqui eu tenho... Deixa eu ver que horas são. Era 10h25, tá certo, desculpa. Que eu estou 10h18. Então, só contextualizando, gente, eu tenho uma série de módulos já prontos. Então, por exemplo, eu consigo embarcar uma gestão de usuário já pronta e já compilar, te entregando um ambiente de gestão de usuário. Né? O usuário já se cadastrar e fazer segundo fator de autenticação. Ele cria uma conta no aplicativo e ele libera essa conta e eu faço o vínculo dessa conta no aplicativo com o seu back-end. Se você quiser integrar direto, a gente consegue também. Eu crio telas muito rápidas. Por exemplo, uma tela de um menu deixa eu mostrar aqui só um exemplo. Deixa eu abrir um aplicativo aqui, eu quero configurar esse endpoint. Tá? Então, por exemplo, gente, se vocês olharem esse aplicativo aqui, deixa eu abrir ele aqui. Né? Toda essa estrutura de menu, ela é uma estrutura de menu carregada dinamicamente do servidor. Ela é um JSON que vem do servidor e é carregado. Então, eu consigo rapidamente alterar essa aplicação. Eu fico compartilhando tela, ele fica um pouco lento. Mas eu consigo rapidamente alterar a estrutura dessa aplicação em tempo real. Por quê? Porque ela é uma aplicação online. Note que essa aplicação ela não é uma aplicação nativa, não é uma aplicação web, ela é uma aplicação nativa, onde eu interpreto um JSON e exibo essa estrutura de JSON para o usuário poder operar essa estrutura. Tá? Então, eu consigo programar essa aplicação muito rápido, tá? E alterar essa aplicação em tempo real. Então, obviamente, a gente faz isso com cuidado, porque a Apple, por exemplo, tem uma série de regras de customização, mas, por exemplo, aquele menu que você está vendo é essa estrutura aqui. Ele é um JSON que ele é interpretado. Então, eu posso mudar essa aplicação on the fly.
né, o que a gente chama de hot rollout. Eu só não mudo, porque a gente recomenda os clientes a terem cuidado para respeitar as regras da Apple de republicação. Mas se eu mudar aqui o nome de um serviço, eu tirar um serviço do ar, ela some daqui, tá? Então, o que acontece? A ideia aqui é você entregar valor rápido, tá? Só para concluir aí para o André começar. Eu consigo criar fluxos de tela muito rápidos, eu consigo criar fluxos de atendimentos muito rápidos, e eu dou um ambiente, eu disponibilizo para os nossos clientes alguns ambientes para eles poderem fazer esse atendimento, tá? Então, por exemplo, aqui, eu posso chegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma parte de médicos, que isso aqui é demonstração para não entrar em nenhuma base de cliente aqui, e eu tenho uma área de atendimento que eu recebo todas as solicitações. A Embasa usa isso, a Sabesp usou isso para o cidadão fazer reporte de vazamento de água, e em 15 dias a gente botou uma aplicação no ar. Uma coisa muito rápida e ágil, né? Eu consigo criar esses fluxos e dar os fluxos, né? Então aqui eu consigo fazer notificações para o usuário, então eu já entrego uma funcionalidade pronta, por exemplo, a parte de disseminação. A pessoa alimentou a informação, eu joguei na plataforma da DonRock, a DonRock vai tratar, vai integrar com os seus sistemas e depois quer alertar o usuário de uma situação específica. Eu tenho uma área de mensagens internas da aplicação nativa, que o usuário ele pode, inclusive, receber pesquisas automáticas para ele preencher. A DonRock pode identificar que precisa de mais informação, chama uma API, dispara uma mensagem usando nossa plataforma, eu mando um formulário para o usuário alimenta essa informação, eu recebo essa informação, reencaminho para a DonRock continua tratando os dados. Então, o segredo aqui é que o nosso cliente ele para de pensar em tecnologia e foca em negócio. Acabou aquele negócio de que plataforma vamos usar, e aí tudo vira um grande projeto na TI. Eu estou olhando aqui 10h22, tá, Paulo? Eu tenho uns 3 minutinhos, então, já estou concluindo. Então, qual é o segredo aqui? Aí, inclusive, essas mensagens internas, elas podem ter ações, como a gente falou, tá? E aí eu posso disparar a pesquisa. O segredo aqui é a gente dar um monte de funcionalidade pronta, um monte de API, e o que a equipe dos nossos clientes fazem é desenvolver essas APIs e fazer entregas muito rápido de valor para as áreas cliente, tá? Só um exemplo de equipe, que aí eu acho bem interessante, só para concluir, uma equipe padrão de mobile tradicional nativa, eu tenho uma série de desenvolvedores, Android, iOS, Web, desenvolvedor de integração, enfim. Uma equipe Mobile X, eu tenho uma equipe MTM hoje, que eu desenvolvo um projeto para um cliente, eu tenho um coordenador, às vezes 2 desenvolvedores analistas, um analista, e o que a gente chama de 2 desenvolvedores Mobile X, que são desenvolvedores de web service, tá, gente? Por quê? Porque o que a aplicação recebe é JSON. E como é um JSON, quem desenvolve é o seu desenvolvedor de integração. Então, você não vai precisar ficar contratando especialista em mobile. Esse pessoal começa a desenvolver fluxos de aplicação, você continua usando seu grupo de desenvolvedores. Seus desenvolvedores mobile, eles podem aprender também. A ideia é que vocês desenvolvam, tá? Entreguem soluções nativas, mas não fiquem amarrados a uma tecnologia específica, mobile, Android, nativo, iOS, enfim, tá? Um projeto padrão, por exemplo, de 5 meses de esforço, se vocês pagarem uma média aí de R$120 a hora, que hoje está até mais caro o desenvolvedor mobile, você está falando de R$883 mil. Eu tenho cases de cliente que a gente transformou esse projeto em R$250 mil, né? Porque a gente reduziu muito a necessidade de desenvolvedores, então você teve um ganho de escala absurdo aí desse desenvolvimento, entendendo que o nosso desenvolvedor está apenas plugando funcionalidades, né? Ele aprende como construir esse JSON e como as telas se comunicam, ele consegue, então, integrar esse processo, desenvolver esse fluxo de tela, usando as tecnologias de preferência e entregando para a nossa plataforma um JSON, né? Enfim, então, eu já cheguei exatamente no meu horário, tá? Eu tenho um minutinho aqui. A gente vai ter o tempo de perguntas e respostas no final, tá? E aí agora eu vou passar para o André. André, está com você a bola. Acho que ficou claro e agora eu passei as informações para a plataforma do André e o André vai tratar, tá bom? Eu acho que já... Deixa eu botar Obrigado. Obrigado, pronto. Eu vou botar o meu mudo. Obrigado, André. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Paulo. Fazendo só o teste do áudio, Paulo, você me ouve? Funcionando super Perfeito, bem. tá ok. Ok, obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Antes de mais nada,
Um prazer estar aqui com todos vocês. Agradecer aqui a Abrasoftware por viabilizar esse webinar de hoje e mencionar, obviamente, o prazer grande aqui de estar na parceria do Gustavo com a MTN, mais uma vez aqui juntos, aí, promovendo a tecnologia e literalmente, no contexto que a gente está vivendo hoje, estamos provando aqui que é sem fronteiras, né? E sem barreiras, principalmente, né? Eu quero explorar agora um pouco, pessoal, a nossa plataforma, DonRock, a plataforma onde a gente se posiciona como inteligência operacional, porque falar de dados é uma coisa bastante ampla e muito abrangente, né? A gente pode pegar vários caminhos aqui. O nosso foco, desde que a gente começou em 2013, é trabalhar dados, análises e descobertas como base de eficiência operacional. E isso envolve uma grande complexidade no tratamento dos dados, obviamente, mas dentro do escopo da tecnologia que a gente está apresentando aqui hoje, tá? Então, obviamente, o tema é muito amplo e exigem escolhas. A nossa foi usar a inteligência operacional para que as empresas possam efetivamente usufruir dessa transformação digital, né? O que é para nós, então, o conceito da empresa digital, porque por conta desse posicionamento que a gente adotou desde o início da nossa criação. A empresa digital, para nós, nada mais é do que eu acabei de dizer, né? É pegar dados, análises e descobertas como base para eficiência operacional. Vocês ouviram aí a palavra a apresentação do Gustavo, falando muito em agilidade, né? Agilidade e custo. Essa é a palavra de ordem na eficiência operacional, né? É ter agilidade, é recorrente, é no dia a dia, é custo, são respostas imediatas, muito mais do que respostas imediatas, é deploy imediato, como o Gustavo apresentou muito bem da solução dele, que integra com a nossa. Quer dizer, é toda essa agilidade aqui que a gente chama de eficiência operacional. No que diz respeito à nossa plataforma de tratamento de dados, eu tenho duas palavras que definem o que a gente faz, é automação e otimização. Toda essa retaguarda que tem por trás aí das informações dos dados, né, ela exige uma automação inteligente, exige otimização. Que tipo de otimização? Bem, qualquer empresa hoje quer maximizar seus ganhos e sua produtividade. Qualquer empresa quer minimizar seus riscos e perdas. Então, os algoritmos são projetados para trabalhar no contexto de negócios, endereçando esse conceito de otimização. Porque também da otimização, todo mundo quer maximizar alguma coisa positiva, minimizar alguma coisa de risco negativo, mas sempre tem restrições. Então, daí o problema de otimização que a gente incorpora nos algoritmos de inteligência artificial da plataforma, né? O Gustavo mencionou rapidamente como é que a gente opera, né, na questão da plataforma. Eu vou esticar um pouquinho mais, né, esse conceito, mas eu vou quebrar aqui a apresentação, eu vou quebrar aqui em 3 partes, tá? Eu vou falar da plataforma, vou falar algumas funcionalidades importantes que a plataforma tem e vou falar de alguns cases, tá? E aqui na plataforma, eu também vou quebrar aqui em 3 componentes. O Gustavo explorou bastante, que é a captura dos dados, né? Dados vêm de diversas fontes, de diversas formas, né? Por API, automação, batch, integrações diversas, etc. A plataforma nossa está preparada para pegar qualquer tipo de dado que pode chegar. Imagem de documentos, áudios, diálogos digitais, relatórios diversos, planilhas, tabelas, outros formatos específicos que são compilados ou recebidos dentro da plataforma, integrado com qualquer mecanismo dessa captura de dados. Um deles, obviamente, que a gente está explorando aqui hoje, e é extremamente relevante, é o conceito que a MTN traz do low-code, dessa agilidade de fazer o front-end rápido. Porque todas as empresas que estão indo para o mundo digital acabam revendo os seus processos ou criando novos processos nessa era digital. Exige, obviamente, essa interface, que é onde a MTN atua. E aí ela pode, como o Gustavo mencionou aqui, coloca rapidamente uma aplicação low-code, que nada mais é do que você colocar alguns formulários com áudio, por exemplo, anexo, ou uma imagem de documento anexo. Isso rapidamente é integrado dentro da plataforma da DonRock, que passa a fazer o seu trabalho, o seu papel dessa retaguarda da eficiência operacional. Nessa retaguarda, o núcleo central aqui da plataforma é um conjunto de algoritmos inteligentes que a gente foi, ao longo da nossa jornada, da nossa trajetória, desenvolvendo para dar essas respostas de otimização. Os algoritmos nada mais fazem do que olhar esse conjunto todo de dados, saber qual é o formato dele, a transformação que ele precisa sofrer do ponto de vista de negócio, preparar esses dados e aplicar diversos algoritmos que, na essência, fazem cruzamentos, classificações, aplicam regras inteligentes, né, por modelagem de padrão ou
de aprendizado de máquina, que reconhece padrões e, portanto, dá respostas mais rápidas, eficientes e mais precisas, né? Também superando a questão dessa variedade de dados, mas também o volume de dados e a resposta que isso tem que dar para os negócios, né? Então, é uma combinação de algoritmos inteligentes que vai sofrendo atualização ao longo do tempo, onde o próprio dado é a matéria-prima, então os algoritmos estão sempre em evolução, ampliando o seu escopo e ampliando a assertividade, né? E, por fim, uma outra ponta que a gente integra bastante aqui com a parceria com a MTM, que é a disseminação dessa informação, né? Chega todos aqueles dados de diversas formas, inclusive de um front-end rápido, ágil, low-code da MTM, entra na plataforma, dá o processamento recorrente operacional do dia a dia. Na hora de publicar essa informação, a plataforma oferece, Dado Rock oferece vários mecanismos aí de flexibilidade para poder ter o devido acompanhamento, tanto da plataforma quanto dos negócios, né? E aqui entra, de novo, a facilidade de fazer um deploy rápido de um front-end com a parceria com a MTM, para que algumas coisas sejam imediatamente consumidas em mobile e na medida que a eficiência operacional exige, né? Diante disso aqui, eu vou só fazer agora uma breve explicação. Eu selecionei três principais atributos da plataforma, só para tangibilizar um pouquinho mais como é que isso, na prática, pode se configurar, né? Uma das funcionalidades que a plataforma tem é um grande painel de controle que você tem a visibilidade de tudo que está acontecendo com os dados. Imagine que os dados estão chegando por diversas interfaces diferentes, chegando por API, chegando pelo front-end que a gente tem com a MTM, chegando por integrações de batch ou uploads esporádicos, seja qual for o contexto de negócio. É importante entender tudo que está acontecendo com os dados nesse momento. Então, você tem aqui numa linha do tempo os dados chegando, que pode ser um streaming de dados ou chegando pelos aplicativos, gerando bases prontas para consumo da informação via um deploy rápido de um front-end, porque exige assim, mas normalmente pode ser um Power BI ou soluções equivalentes que exigem um consumo de dados para fazer dashboards e painéis, né? E também todo aquele diagrama que nós mostramos aqui, que faz o pipeline todo da captura até a disseminação, ele mostra de uma forma visual e gráfica também todos os estágios que os dados estão passando pela transformação, para ter o adequado grau da expectativa do que está acontecendo, e principalmente se houve alguma falha durante o processo, é rápido de identificar. Inclusive, a plataforma não só aponta a falha, mas ela já dá o motivo e a sugestão do qual deve entrar em contato conosco, inclusive, para uma solução ágil, né? Uma outra funcionalidade que eu trouxe para ilustrar é uma combinação disponível aqui por API e para integração de busca e filtros, né? Essas telas aqui representam, no fundo, o uso dessas APIs de busca e filtro, que traz o contexto a mensagem aqui é como pegar o dado muito rápido daquilo que eu preciso no meu dia a dia, né? E a forma que esse dado se apresenta pode ser estruturado ou não estruturado, pode ser desde indicadores na linha do tempo, numa série temporal que eu preciso olhar rapidamente a tendência desse indicador e dados correlacionados a ele, mas eu posso trazer também uma visibilidade rápida de pesquisas que foram feitas, de clientes, enfim, de usuários de algum tipo de serviço, e trazer o dado original aqui, nesse caso, um áudio, para poder ouvir e ter tudo isso integrado numa única solução, né? Para ter o conceito da agilidade e da busca rápida da informação. O outro conceito que a plataforma tem, de uma outra funcionalidade importante, de novo, são telas ilustrativas, é a facilidade de encontrar a causa raiz de determinados problemas, né? Então, a gente consegue rapidamente, com essa inteligência dos dados, quebrar os dados em diferentes estágios ou status de acordo com o negócio, e quanto isso está implicando em algumas etapas de processo, na linha do tempo, como é que isso se comporta, e as flexibilidades de integrar com soluções para gerar relatórios específicos, são painéis de visualização de dados, né? Então, essa é uma outra funcionalidade que eu queria trazer aqui como destaque, né? Num próximo passo aqui, eu vou apresentar alguns cases e ilustrando alguns exemplos aqui concretos de clientes e benefícios. Como o Gustavo também comentou na apresentação dele, o nosso grande objetivo, e ainda mais aqui com a parceria, é fortalecer os resultados de negócios e eliminar a carga do custo e de trabalho árduo que fica muitas vezes estrangulado nas áreas de TI, que tem prioridade para tudo, né?
Hoje, a gente sabe que hoje o mundo é digital. Se é digital, tudo vira TI, mas também a TI tem que manter tudo funcionando e operando de forma perfeita e impecável, né? Então, a gente sabe desses conflitos de prioridades e a gente sabe que as nossas soluções, endereçando as áreas de negócio, começam a mostrar uma maneira eficiente de gestão até dos recursos financeiros e humanos das empresas hoje. Um dos cases, portanto, que eu queria dar uma dimensão para vocês do trabalho, né, é uma situação que a gente já opera há 5 anos com essa empresa. Eles têm 56 diferentes fontes de dados, operam com mais de 20 seguradoras, é uma empresa que administra seguros, né, e tem 1,5 milhão de beneficiários aproximadamente, né. Esses dados chegam de diversas formas, por integração, por API, por aplicativos e etc., passam pela plataforma, que agrega ainda, ao longo do histórico de negócio deles, de 5 anos, mais de 15 mil regras comerciais e financeiras, que devem ser levadas em conta no momento do processamento. E entrega isso na forma simples, objetiva e direta, que é o seguinte: o que essa empresa quer de agilidade, então, no final do dia? Ela quer saber o seguinte: se hoje, qual é o meu contas a receber? Qual é o meu faturamento e meu contas a receber? Qual é o meu custo dessa transação? Portanto, qual é a minha conta a que eu tenho a pagar nessa transação? Essas duas coisas a gente traz na eficiência da geração de caixa da empresa, ou do ciclo financeiro da empresa, né? Coisa que a tecnologia é apropriada para fazer isso, porque nós estamos falando de mais de 100 milhões de transações por ano, apuradas nesse detalhe, né? Então, alguns benefícios que a solução traz: o ganho da produtividade, trabalhar as transações no detalhe de forma automatizada e já trazendo uma otimização, autonomia operacional. A área de negócio literalmente pilota o que acontece com a plataforma, sobretudo as questões de regras comerciais e financeiras, e tem o recurso da visibilidade, que é possível, a critério da própria empresa, dizer o seguinte: eu estou com um mapa aqui do meu resultado já pronto, eu quero publicar isso para ter visibilidade para o meu cliente, para o meu fornecedor, ou o que seja, né? E aí entra o recurso de fazer essa publicação, e um dos mecanismos, obviamente, é fazer um deploy rápido de um aplicativo com low code, com MTM, né? Que a gente já consegue colocar isso rapidamente no ar. O outro case que eu queria tratar aqui é um caso de jornada de clientes que foi bastante interessante. São canais digitais que operam e precisam de um tratamento desses diálogos, independente da forma que chega ou dos canais que chegam, né? Então, conforme chegam esses dados, de novo, de várias formas, né, em vários momentos diferentes, o ponto é como fazer isso de forma automatizada e orientar os atendimentos, as estruturas que cuidam desses canais, para terem uma otimização de se preparar exatamente para aqueles temas que são relevantes para os clientes, né? Então, nós, aqui mostrar aqui um caso muito rápido, né, onde teve uma investigação de uma relação, daquela intenção dos clientes com o tipo de entidade que se refere, por exemplo, pagamento de fatura, valor de fatura, limite de fatura, né? Como essa investigação em profundidade pode acontecer, no caso de limite e fatura, mas também a descoberta de que o cliente que está entrando neste contexto de faturas e limites, ele está me falando também outras coisas. Ele está falando que quer bloquear cartão, tem erro de aplicativo, tem cadastro de conta e etc. Então, esse contexto aqui é de rápida visualização e orienta os tomadores de decisões no dia a dia da operação de atendimento ao cliente a selecionar quais são os temas que estão em evidência e precisam de resposta imediata da operação perante os seus clientes, né? Então, essa é uma outra forma de usar a plataforma e a disponibilidade de fazer interfaces rápidas para que a área de operações tenha agilidade na tomada de decisão e seja bem assertiva essa decisão, de forma rápida e assertiva, né? Por fim, aqui um outro case, o Gustavo comentou a história da agilidade em saúde, né, principalmente em hospitais. A gente trouxe o case aqui também dessa agilidade, que é simplesmente fazer pedidos de exames, né? Os hospitais fazem muitos pedidos de exames para as redes de laboratório, e esses pedidos têm que chegar e eles têm que ser observados e eles serão produzidos. Às vezes um pedido ele desvia, ele vai para laboratório, vai para imagem, vai para caminhos diversos, e quando essa produção de cada um desses itens ela ocorre, precisa ser reconciliada de volta com o pedido original para dar o efeito
do faturamento para esse laboratório, essa rede de laboratórios. Isso traz, na prática, elimina todo um processo posterior de contestação de faturamento, porque ele consegue já antecipar esse movimento entre capturar, por exemplo, que nem o Gustavo mostrou, com um aplicativo low-code fazendo pedidos dos exames. Assim que o pedido é atendido, já está disponível num painel a visão de quanto já se pode já considerar para efeito de faturamento e, se não pode, qual é o motivo, né? E aqui traz, obviamente, algumas telas ilustrativas para tratar isso de forma bastante rápida e assertiva, né? Então, esse é um pouco do que eu queria apresentar para vocês, da nossa plataforma. Essa retaguarda, ela trabalha em nuvem, no Azure, constantemente no ar, trabalhando toda essa chegada de dados. Hoje, a DonRock opera com grandes clientes, são 20 grandes clientes, tem lá no nosso site a relação dos clientes, os cases que a gente tem muitos mais cases lá publicados, e hoje, para vocês terem uma ideia de volume, a gente processa algo como 20 teras de dados todos os meses para esses clientes, para dar todo esse efeito da resposta rápida, agilidade e eficiência operacional. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, e deixo aqui agora a palavra de encerramento aí para o Paulo, e eu acho que temos aí agora um momento aí de perguntas e respostas, creio eu. Exato. Muito obrigado, André. Eu ia te pedir só se você pudesse deixar aquela última tela compartilhada enquanto a gente fala com o pessoal um pouquinho, que aí depois a gente, porque assim fica os nossos contatos. Isso, muito obrigado, André. Mais uma vez agradecer, Gustavo e André, pela apresentação. Acho que foi ótimo, já gerou também algumas perguntas aqui do nosso público. E aí eu vou compartilhar para que vocês possam nos ajudar, tá? Em relação tanto à plataforma da MTM, Gustavo, e depois o André complementa, a plataforma da MTM é baseada em low-code? Se a plataforma ela é desenvolvida utilizando alguma low-code, é isso? Isso. Não, esse desenvolvimento é todo proprietário, tá? O que a gente tem para cada front-end, ele é um desenvolvimento nativo dos seus respectivos front-ends. E por que a gente optou por isso? Porque a gente tem redução de latência e melhora na experiência do usuário e capacidade de atualização muito rápida de plataformas móveis, tá? Principalmente das plataformas móveis. Todo ano a Apple lança uma versão nova do iOS. Todo ano o Google vem pelo menos uma versão, se não mais do que uma das APIs deles. Então, ao ser nativa cada plataforma, ele reduz a latência. Como é dinâmica as telas, ele constrói mais rápido as telas, e a gente, todo ano, nosso cliente, por exemplo, não se preocupa que vai sair um iOS 14 aí agora, 15 depois, porque a gente vai cuidar dessa atualização e eles simplesmente vão se preocupar em estar desenvolvendo sobre a plataforma, tá? Então, eu entrego um low-code, mas por baixo é tudo nativo. Exato. Então, toda essa complexidade fica a cargo da MTM, que disponibiliza para a empresa uma plataforma e um ambiente, e aí sim de muito fácil adaptação e utilização. Exato. Só um detalhe, a gente faz mapeamento com as features do dispositivo, localização, telefone, enfim, compartilhar, tudo isso a gente tem mapeamento, mas é tudo um componente proprietário, tá? Perfeito. Adaptando um pouquinho essa pergunta para o André, em relação à plataforma da DonRock, essa usabilidade também do consumidor, né, do usuário final. A gente sabe que existe também uma tecnologia bem robusta por trás, mas toda ela é adaptável à realidade e às regras de negócio do contratante. É isso, André? É isso mesmo. O nosso ponto aqui de deploy, né, de uma solução de negócios, ela ocorre aí em algumas semanas. A gente se concentra na questão dos dados que precisam ser trabalhados, mapear a origem desses dados e configurar o ambiente para as regras de negócio, né, que são os fatores de restrição, como eu expliquei ali, a questão dos algoritmos. A questão de visualização, né, tem dois aspectos importantes, que é aí onde fecha a parceria com a MTM, né. Então, um dos pontos de entrada de dados talvez, muitas vezes, a necessidade é de uma solução rápida de front-end, principalmente mobile, que traz esse dado para dentro,
E todas as possibilidades de visualizações, elas são disponíveis por API ou por bases de dados que já podem ser integradas com Power BI, por exemplo, tá? Para efeito de painéis. Então, a gente oferece o mínimo possível de interface, aquilo que diz respeito ao funcionamento da plataforma e algumas coisas básicas ali de acesso rápido ao conteúdo de negócio, e abre a flexibilidade para fazer o deploy de soluções como a do Gustavo aqui da MTM e ou Power BI, por exemplo, que essas duas coisas, na minha opinião, né, na minha experiência, você ter a mobilidade na ponta para receber um conjunto de informações que a operação exige e um suporte de um Power BI com um painel de análise, né, é tudo que uma operação precisa hoje para enxergar o negócio e tomar decisões. Então, a gente também trabalha com o princípio de ser minimalista e menos invasivo possível para poder, aquele nosso discurso da agilidade e da eficiência, tem que se valer na prática, tangibilizar na nossa entrega. Excelente, excelente. Acho que ficou claro para o pessoal. E uma outra pergunta que o pessoal compartilhou com a gente é qual a linguagem das ferramentas, tanto da MTM como da Don Rock. Tá. A linguagem, hoje o que a gente usa para desenvolver as plataformas, como eu disse, é nativa. Então, é Swift, é Java para Android, usando as APIs nativas de cada plataforma, tá? O que o nosso desenvolvedor utiliza, ele vai usar a linguagem que ele quiser, porque, na verdade, é uma linguagem orientada a templates, é baseada em templates. Você vai plugar seu data source ou num componente que a gente tem, que ele vai plugar com a tela, esse componente, você vai ter um JSON que constrói a tela, ou você vai poder programar, o seu desenvolvedor vai poder programar imagine o seguinte, eu quero uma listagem de contas a pagar, né? Eu vou receber isso do sistema de retaguarda, essa listagem, esse listagem no formato qualquer, né, um data source qualquer, eu vou plugar isso na estrutura de JSON, né, uma tela, e a nossa plataforma vai entender essa tela, vai interpretar e vai exibir. Inclusive, por exemplo, e esse é um processo ágil de desenvolvimento, se você percebe que aquela tela, você começou a receber feedback de que aquela tela ficaria mais fácil, por exemplo, se botasse uma informação a mais específica, seu desenvolvedor pode construir esse tempo de execução. Desde que não seja uma mudança brusca que impacte nova feature, que a gente recomenda mandar para a Apple, não, é só botar mais uma mensagem, mais uma informação dentro de uma listagem de contas a pagar, dos itens, ou de itens de aprovação. Seu desenvolvedor vai desenvolver na linguagem que ele gosta, Java, .NET, não importa, e vai me retornar, vai jogar para a nossa plataforma um JSON. Então, ele só vai precisar aprender como é que esse JSON é montado, certo? Então, basicamente é isso. Do nosso lado, ele usa a linguagem que ele quiser. Ele não vai ficar preso a linguagem nenhuma. Ele vai construir um template baseado em JSON. Do nosso lado aqui, Paula, obviamente, a construção da nossa plataforma ela tem linguagens como Java, Scala, Python e R, predominantemente, né? Mas, e óbvio, com bases de dados, tem os dois sabores aí, o NoSQL e o SQL, né? E a flexibilidade que eu mencionei, a gente pode, assim, tem usuários ali que são experts, por exemplo, em Excel, que podem consumir os dados via Excel, claro que tem suas limitações ali. Como eu falei, um Power BI, por exemplo, do ponto de vista de desenvolvimento, tá? Mas a gente já tem alguns casos que já tem usuários mais avançados, que querem programar um pouco em cima dessas bases de dados, fazer suas próprias análises de ciência de dados, né? É possível também integrar ambientes de desenvolvimento de ciência de dados direto na plataforma para consumo desses dados processados, tá? Então aí abre bem o leque, pode ser Python, predominantemente Python e R, né? O que mais predomina nesse contexto de ciência de dados. Tá certo, excelente. O André, eu só vou pedir depois para você só me ajudar. Nosso e-mail tá faltando só uma vogal no Brasoft, eu precisava dar uma consertada ali. Aí se vê @Brasoft. Mas excelente. Tá bom, obrigado, viu? Mais uma pergunta aqui, é referente como a gente está com bastante perguntas, isso é excelente, mas se a Don Rock é uma plataforma de mineração de dados? Mais uma dúvida aqui do pessoal.
Sim, um dos cases que a gente tem de um cliente nosso é exatamente esse de mineração de dados. Recentemente, a gente teve uma experiência de pegar bases históricas que geraram aí, era um conjunto de bilhões, acho que eram 4 ou 5 bilhões de transações, e o resultado final, na verdade, era uma mineração de dados e preparar uma base de consumo para que usuários conhecimentos mais avançados possam desenvolver análises em cima disso, né? Então, sim, uma das aplicações da plataforma é a mineração de dados, né? Eu diria que, na verdade, ela já é nativa fazendo isso para facilitar a vida das áreas de negócio, mas quando exige que isso seja compilado só na forma de mineração de dados, entregar alguma base processada e com algumas descobertas adicionais, esse é um dos mecanismos que a gente tem de implantação também da plataforma. Excelente, excelente. Mais uma dúvida aqui do nosso público, e aí eu vou fazer das duas uma só. Como é feita a gestão de atendimento das normas regulamentadoras da Lei de Segurança de Dados, né, da LGPD, e como é feito o acompanhamento do fluxo e ciclo de vida desses dados? E aí eu acho que essa pergunta cabe tanto à MTM como à Dom Roque. Tá, então vamos seguir o fluxo aqui, eu vou responder primeiro e passar para o André, já que a ponta de entrada é o nosso, né? Seguinte, a gente tem passado e está passando por um processo de auditoria exatamente para revisar toda a plataforma, porque como uma plataforma de desenvolvimento, eu tenho clientes que querem seguir de várias formas, né? O que eu não abro mão é de determinados itens de segurança, mas o cliente ele quer determinar como quer tratar esses dados. E um dos pontos que é relevante é o seguinte, eu atendo tanto verticais de saúde quanto, por exemplo, uma empresa de saneamento. E eu tenho um outro desafio que eu tenho clientes, por exemplo, que botam seus pacientes para alimentar informações de saúde. Eles botam, por exemplo, os dados sensíveis deles, né? Então, obviamente, a gente tem um cuidado muito grande, tanto do ponto, a gente passou e está passando, continua passando por um processo de auditoria para, primeiro, prover aos nossos clientes do que é nativo da nossa plataforma, uma aderência LGPD. Então, por exemplo, a possibilidade de o usuário destruir a conta dele, né, no aplicativo e sair destruindo todas as informações que ele enviou para o nosso canal. E eu, de repente, disparar algum processo para o cliente informando, olha, o back-end do cliente. Só que tem clientes que eles são, por lei, obrigados a manter algumas informações. Aí eu posso destruir a informação, eu posso anonimizar a informação, enfim, aí a gente trabalha em camadas. Mas, no final, quem implementa é o cliente. Então, o cliente tem a liberdade de poder operar. E, por exemplo, digamos que o cliente ele quer manter a nuvem com a gente, não tem problema, a gente vai manter uma nuvem, pega um subscription do Azure dedicado, o cliente tem acesso, então a gente trabalha toda a camada de segurança, banco de dados criptografado, ou não, o cliente quer botar na assinatura dele, não tem problema, a gente bota todo lá na assinatura do cliente, o cliente faz a gestão, a gente só faz o suporte, e, obviamente, a gente tomando muito cuidado com quem tem acesso, né? A gente tem toda uma política de governo, enfim, de segurança para quem acessa esse ambiente do cliente. Mas, novamente, muitas vezes eu dou a infraestrutura e os alicerces para o cliente, quando constrói sua aplicação, sair montando e tomando decisões. Algumas coisas que, às vezes, a gente tem trabalhado com clientes, identificam que precisam e a gente vai e implementa na plataforma. Perfeito. Do nosso caso, como a gente atua com a retaguarda e processão dos dados, né? O nosso papel perante não só a LGPD, mas a gente também tem o GDPR na Europa, né? Que a gente toma conhecimento primeiro e já partiu para estudar e implementar coisas dali. O nosso papel é de processador do dado. Então, como é que isso funciona para a gente? Primeiro, se tem a necessidade dos nossos clientes trafegar dados sensíveis para efeito das análises de negócio, então, primeiro a gente precisa ter essa autorização dos nossos clientes, que são corporativos, e que nessa questão, no âmbito regulatório legal, eles são considerados os donos dos dados, né? Então, ao ter a indicação de que existem dados sensíveis e precisa desses dados sensíveis para processamento, existem alguns caminhos. Então, um caminho primeiro, uma detecção de que existe dado sensível, aí tem o conceito, igual o Gustavo falou, da anonimização dos dados e também de mascarar esses dados, né? Que é tipicamente converter dados sensíveis em códigos únicos não decifráveis, né?
Além disso, o tratamento também da criptografia de dados sensíveis em repouso, né, que a gente chama, ou seja, nas bases de dados, para efeito de cumprir os aspectos regulatórios, né? Claro que isso, obviamente, na necessidade imediata de olhar os detalhes desses dados, não é com o resultado desse processamento, ele vai ter que sofrer uma volta, né, ou seja, descriptografar ou tirar o anonimato desses dados no âmbito de operação dos clientes, né? E o outro ponto que existe é, dentro do nosso pipeline, né, que tem o acompanhamento, eu passei rápido na minha apresentação, nós temos um painel de controle que mostra o caminho desses dados, né? A outra questão que a gente tem de monitoria é casos de eventuais riscos e que envolve onde está o processamento de dados sensíveis, existe uma política de comunicação imediata e medidas técnicas a serem adotadas conforme exige a lei e o regulamento europeu, né? Resumindo, tem muita coisa por trás disso que eu falei, mas assim, para dar uma visão focada e de funcionalidade, é isso. Excelente, obrigado. André, só vou pedir se você puder colocar no módulo de apresentação, só para ficar mais fácil do pessoal conseguir dar uma olhadinha nos endereços de e-mail, eu te agradeço. O Pércio tem mais uma dúvida aqui, e obrigado, Pércio, pelo envio das questões. O ETL e processo de enriquecimento é proprietário ou o cliente que possui? E ele questionando também em relação, acredito que tenha sido respondido, mas se a gente puder reforçar, é só se as práticas estão de acordo somente com a LGPD. O André já compartilhou aqui informação dizendo que também da GDPR, mas se vocês puderem explorar um pouquinho mais esse tema, eu agradeço. E lembrando também que todas essas soluções rodam embarcadas no Azure, né? E o próprio Azure traz certificações, é a nuvem que mais traz certificações de proteção de dados. Acho que é importante ressaltar isso também. Eu acho que da parte da LGPD eu respondi, eu acho que a outra pergunta é mais para o André, então eu vou deixar, não sei se tem alguma dúvida específica para mim. Se eu entendi, é questão de ETL e enriquecimento de dados, é isso, Paulo, a pergunta? Isso, os processos de enriquecimento de dados, exato. Tá. O enriquecimento de dados, muitas vezes a gente está falando de duas formas, né? Uma pode ser um enriquecimento de dados internos, ou seja, a organização possui digamos, essa referência do enriquecimento, ou muitas vezes externo. Vou dar um exemplo externo que a gente trabalha, por exemplo, CNPJ, que a Receita Federal disponibiliza, e isso é uma grande vantagem de enriquecer dados, porque todas as empresas trabalham de alguma forma, algum cadastro, alguma coisa que envolve CNPJ, e não precisa ter muito esforço de ficar mantendo isso atualizado com os dados da Receita Federal. A gente consegue fazer isso. E qual é o critério, então, portanto, nos dois casos, mas é mais crítico, obviamente, nos dados externos, a questão de enriquecimento? A gente usa dois conceitos: tecnicamente disponível e legalmente permitido, né? Então, a gente trabalha com busca direta de alguns dados que estejam tecnicamente disponíveis e legalmente permitidos, tipo os dados públicos em geral são assim, e o tecnicamente, claro, mecanismos de integração via API ou download de coisas é preferível, ou, eventualmente, outras soluções que possam fazer uso dessa captura de dados específicos, né? De novo, tecnicamente disponível e legalmente permitido, para que faça o papel do enriquecimento dentro do nosso motor ali enquanto processo, tá? Então, existe sim esse mecanismo de enriquecimento de dados, e aí, obviamente, recai caso a caso no momento de setup ali, que eu chamei das regras de negócio. Excelente. Uma última dúvida aqui, até para a gente fechar em relação ao horário que a gente tem, que está quase no limite, a relação de setup dessas soluções. Considerando o momento que a gente está enfrentando, isso é possível fazer de forma remota? O time está capacitado? Como vocês estão tratando essa questão de setup, mesmo respeitando as questões de isolamento social, enfim, de trabalho remoto?
Certíssimo. Boa pergunta. É tudo remoto, todo setup, treinamento do uso da plataforma, treinamento de desenvolvimento, tudo realmente serializado, é tudo em esteira, né? A gente tem cliente no Brasil e fora, então a gente atende, por exemplo, a Carrier Team nos Estados Unidos, são mais de 3 mil clínicas usando essa plataforma, né? E obviamente é tudo remoto. Eu nunca tive ninguém tendo que ir para Atlanta para poder enfim, instalando essa plataforma e tá, tudo, não interessa se é numa subscription nossa, no Azure, não interessa se é uma subscription do cliente. Hoje em dia, o que não falta é a plataforma de a gente trabalhar remota. O nosso caso também, a gente já nasceu com esse conceito, né, justamente até pelo compromisso com a agilidade operacional. Nossa metodologia de setup e a plataforma foi construída pensando assim, fazer tudo isso remoto, né? E, sobretudo, agora, no momento que a gente está vivendo. Então, é mais uma questão só de disciplina e organização ali das comunicações, mas todo o trabalho, 100% da configuração é remoto, é disponibilizado, testes, homologação, a gente faz operações assistidas de forma remota também, junto aos clientes, todo o suporte, enfim, tudo online e remoto, sem nenhum prejuízo da qualidade, e ao contrário, minha experiência, né, a nossa experiência como Dom Rock aqui, é que o online já há muito tempo que a gente opera assim, ele acaba sendo até mais eficiente mesmo, porque impõe essa questão da disciplina, né, de organizar os contatos e as tarefas ali para cumprir a metodologia, né? Então é tudo remoto, sem problema nenhum. Tá certo. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Gustavo. Respeitando aqui o horário, eu sei que a agenda de todos estão bem apertada nesse momento. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer também especialmente ao nosso time de marketing, o time de capacitação que trabalhou junto com a gente para colocar esse webinar no ar. Acredito que a gente conseguiu passar aqui para todos a relevância, né, desse tema, de soluções que capacitam as empresas a se manterem competitivas e ativas, principalmente, levando em consideração um cenário tão desafiador como esse que a gente está enfrentando. Nossos contatos, mais uma vez, estão compartilhados aí. A gente está à total disposição para que a gente possa aprofundar esse tema. Vocês também conseguem nos acessar através do gerente de conta que já atende vocês, da forma habitual com que vocês já se comunicam com a Abra Software. E, além disso, esse conteúdo foi gravado e até 24 horas vão estar disponíveis no link que vocês fizeram as inscrições. Mais uma vez, eu convido a todos para nos seguirem, acompanharem as nossas novidades nas plataformas digitais. Espero ver e estar em contato com todos em breve novamente. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Fiquem bem, mantenham-se protegidos e uma ótima sexta-feira e final de semana a todos. Até breve. Obrigado, gente. Obrigado, até a próxima.